pensamento fala o seguinte: autopiedade é o fermento da dor. Cara, esse pensamento aqui, ele é muito prático, né? Não é uma coisa difícil de você visualizar. Tem pessoas que acham que tudo que é ruim, tudo que é desgraça acontece com ela, sabe? Todo tipo de problema só ela tem. Então ela desenvolve um mecanismo mental de realmente se achar o pior dos mortais, sabe? Então ela... Uma pessoa bem negativa, né? E ela se alimenta, porque a mente dela, a nossa mente, ela é muito plástica. Ela tem uma certa plasticidade, ela se amolda às situações. Então o que acontece é que quando você cria um padrão de negatividade, um padrão de desgraça, de infortúnio, a sua mente ela vai se amoldando a essa realidade. Da mesma maneira, você faz o inverso, cria um padrão de prosperidade. E a sua mente vai se moldando a um padrão de prosperidade, sabe? Então, quando você começa a perceber isso, você passa a observar pensamentos, palavras e ações que você pratica. Porque, vê bem, é tudo um contínuo. Você pensa, você muitas vezes fala, às vezes não fala, mas às vezes você fala e você faz. Então, há todo um conjunto de ações, só que muitas vezes essa ação ela é altamente destrutiva. Então você tem que procurar observar a qualidade da sua ação. E quando eu falo ação, não é ação física, ação mental principalmente, que é lá que começa a coisa toda. E aí eu falo, é importante, e o yoga fala isso, né? Não sou nem eu que falo, o yoga fala isso. É muito importante nós treinarmos a nossa mente. Treinamento. Todo dia você tem que olhar e falar assim, cara, a minha vaga de estacionamento está garantida. É na rua que vai estacionar. Mas a tua vaga está te esperando, sabe? Então, são padrões mentais. Você vai para uma entrevista de emprego, você vai encontrar a pessoa que vai te entrevistar e você vai ser bem sucedido na entrevista. Ah, mas Alexandre, e se eu achar, cara, projeta isso na sua mente. Mas e se não der certo? Não deu. Projeta isso na sua mente. Por quê? Porque a sua mente é plástica. E aí você vai criando toda uma estrutura. Porque olha só, o que a cultura védica fala é que o universo é mental. Você vai viver a realidade da qual você acredita. Se você não criar uma realidade na sua mente, ou melhor, você sempre vai criar uma realidade na sua mente. Agora você é que vai dar o tom dessa realidade. Tá? E isso vai fazer toda a diferença. Por isso que você vê que tem certas pessoas que elas têm muita dificuldade de sair de certos padrões. Ela nem percebe que está dentro de um padrão. E às vezes acontece várias coisas ao mesmo tempo com ela, que eu sei que uma menina do meu trabalho aconteceu isso. Ela falou que não sabia o que estava vivendo, ela que aconteceu tanta coisa ruim, mas ela mesma não estava bem mentalmente, sabe? Ela sempre chegava falando coisas negativas, ruins, então assim, né? Às vezes ela não percebeu, porque às vezes é só... E olha, vê bem, isso é a tua percepção. Isso é a tua percepção. Bom dia, namastê. Isso é a tua percepção dentro do tempo que você tem contato com ela. Sim. Ela passa provavelmente o dia inteiro assim. Exato, passa o dia inteiro assim. Entendeu? E ela não percebe. Não percebe. Ela já é normal. E você vê o seguinte, há quanto tempo? Às vezes está fazendo só uma década. Entendeu? Sem que a pessoa perceba. Porque os hábitos, eles surgem de pequenos movimentos. Que o yoga fala muito sobre o treinamento mental. E aí você pode ficar pensando assim, né? O treinamento mental, o Alexandre de vez em quando fala sobre isso, mas o que ele quer dizer com isso? Não é nada de espantoso, não, é só rotina. O que você faz todos os dias é você parar e observar como você faz as coisas que você faz. É isso. Se você consegue estar presente, por exemplo, começou o dia, você vai tomar um banho, vai escovar um dente, esteja presente. Por quê? A tendência natural é você ligar o piloto automático, porque você não é o primeiro banho que você vai tomar na sua vida, não é a primeira escovação de dente na sua vida. Você já fez isso milhares de vezes. Então você sabe como tomar um banho, sabe como escovar um dente. O que acontece? A tua rotina que já está programada na sua mente, ela desempenha isso, mesmo você não estando ativa ali, percebendo o que você está fazendo. É meio que eu falei, piloto automático. Lavou, ensaboou, enxagou, se enxugou,
Quando você vê, você já está se arrumando, já está se vestindo. Só que a sua mente não está presente. Ela está parcialmente presente, parcialmente. Mas você não está atento à sua rotina. Então, por exemplo, se você quiser fazer algum tipo de mudança na sua rotina para otimizar as ações de um banho, de uma escovação de dente, você não vai conseguir fazer porque você não está participando ativamente. Entendeu? Só se você estiver presente ali. O projeto está andando e você está presente, você... Opa, peraí, olha só. Aqui falta uma vírgula, porque senão, se não botar uma vírgula aqui, o sentido dessa frase aqui vai ficar todo distorcido. E aí o nosso projeto, que é uma proposta para entregar para alguém, vai ficar totalmente sem sentido lá. Pode ser um relatório de trabalho, pode ser uma peça processual, fica sem sentido. Como que você vai saber? Estando presente. Pequenos detalhes. Então, dessa forma, tentando manter e trabalhando para você manter a sua mente no momento presente, é o nosso melhor treinamento, usando a nossa própria rotina. Então, não faça nada no dia de hoje em piloto automático. Tudo você vai fazer corpo presente. Ah, mas Alexandre, e a fatura que eu vou ter que pagar depois? Não. Na hora que chegar, aí você dedica a atenção para aquilo ali, se preocupa com aquilo ali. Até então, não. Porque é uma tendência na mente ao escapismo. Você começa aqui, ó, assistindo uma aula. Pô, mas a aula, cara, por algum motivo acendeu um gatilho em você de que essa aula aqui vai ser meio entediante. Opa, tua mente já saiu. Já saiu, já foi fora. Um dia eu estava conversando com um camarada, ele estava fazendo um curso de yoga, de formação. Olha o que ele virou para mim. Ele falou, cara, tu já assistiu a aula de fulano? Eu falei, já. Então não preciso nem dizer nada para você. Porque a aula desse professor, que estava dando aula para ele, é uma aula monótona. O monótono é um tom só. Mono é um. Monotom. Monótona é aquilo bababá, bababá, bababá. Não muda. O cara tinha contado quantas telhas, de onde ele estava vendo, obviamente, de uma casa, em frente à sala que ele estava dando aula, ele contou quantas telhas tinha no telhado da casa. A mente dele saiu e foi para lá. Ele não aguentava a aula do cara. Entendeu? Porque a aula do cara é entediante. Entendeu? E você pode tornar a sua aula interessante, não é só conteúdo, não. Mudança de tom. Conhece um cara chamado Clóvis de Barros Filho? Sim, conheço. Aquele cara é professor, acho que é da USP. Ele faz isso. Ele faz isso. Dá uns gritos, cara. Por que, rapaz? Você já pensou? Como é que você vai imaginar uma coisa dessa? Acabou, meu irmão. Quem estava na Alpha Centauro volta, cara, para saber o que está acontecendo. Porque, cara, é uma realidade. E cada vez, ó, celular, notebook, cada vez a gente está sendo roubada mais a nossa atenção. Por isso que você vê as pessoas hoje com muita dificuldade para ler um texto que não seja uma bula de remédio. A pessoa começa a ler, meu irmão. Vai entender. Não tem um vídeo, não? Não tem um vídeo me falando? Nas audiências eu faço audiência virtual, uma mensagem do cliente, né? Ó, tal dia vai ser audiência, dia 10 de janeiro, às 10 horas. Esse é o link, esse é abaixo do aplicativo do Zoom, bem explicando. Então tá, 10 de janeiro às 10 horas. Pergunta do cliente. Então 10 horas eu tenho que abrir esse link, né? No dia 10 de janeiro eu tenho que abrir o link que está presente, né? O cara vai ser o cara hoje não lê, eu estou dizendo. Se o cara estiver pegando um incêndio, falar que é assim escrito, porta de salvação, o cara vai morrer queimado. Vai, Pedro, vai ler. E tem um detalhe, cara, essa que você está falando, essa cognição de você ler, Não entender. isso dá uma segurança em você. Não, ou não ler, ou não ler, ou se o ler não entendeu, até eu pergunto, agora parece não ler. Sim, se recusa a ler. Bom dia, Namastê. É a preguiça mesmo. Então isso é uma coisa que a gente hoje tem que ter muita atenção, né? E faz uma diferença muito grande na nossa vida, na qualidade da nossa vida, você estar presente o tempo todo, sabe? Quer ver só um negócio? Quando você está presente numa refeição, se tiver alguma coisa deteriorada no teu prato, você identifica. Se você estiver no piloto automático, provavelmente não. Entendeu? Então você vê que até para a tua preservação, em termos de saúde, é importante que você esteja presente. Senão você dança.